Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Felipe Luiz traz o Mengão de volta que a torcida gosta e admite poupar contra o Inter. Ex-árbitros comentam os pênaltis escandalosos e mandrakes a favor do Palmeiras. Ex-técnico do Fla cotado para ser técnico da seleção chilena e cria do Flamengo com problemas na Europa. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Eu vou começar com uma notícia triste, meus amigos. É isso mesmo, uma notícia que deixa a gente realmente chateado aí, porque a gente torce pelas crias do Mengão. O que aconteceu, meus amigos? O problema é com a nossa cria, Matheus França. É isso mesmo. Joia do Crystal Palace, 17 milhões, provavelmente não jogará novamente em 2024 após a lesão. É isso mesmo. Período frustrante de lesões de França. Jogador de 20 anos que juntou ao Eagles, vindo do Flamengo no ano passado, por um valor inicial de 17 milhões de pounds, chegando como talento sul-americano, empolgante para o futuro brilhante no jogo, um internacional de sub-20, sub-16 pelo Brasil no passado, era a esperança que se iluminasse o Stade Park com a sua qualidade de ataque. Em vez disso, o tempo de França no Palace parece ter sido extremamente frustrante até agora. Com apenas uma partida na Premier League em toda a temporada passada, bem como 9 aparições como substituto, apenas uma assistência veio no seu caminho e nenhum gol marcado. Infelizmente, as lesões têm sido cruéis para o ex-jogador do Flamengo, com um sério problema nas costelas que o deixará fora por um bom tempo, além de uma lesão na virilha. Isso significa aos torcedores do Palace não conseguirão ver França em ação, que até agora na temporada, o que ajuda em suas dificuldades, o que não ajuda nas suas dificuldades na liga sob o comando de Oliver Glasner. Não parece que os Eagles vão tê-lo para convocar tão cedo. É isso mesmo, meus amigos. Lesão nas costelas do Matheus França tiram ele aí da Premier League. Ou seja, é um jogador que provavelmente, dentro em breve, deve voltar para o Brasil. Não fez sucesso na Europa, pelo menos nessa passagem, não está fazendo sucesso. Queria perguntar para você, meu amigo, você gostaria do Matheus França de volta? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, ex-técnico do Flamengo pode comandar o Chile, a seleção chilena. É isso mesmo. Segundo a RT Sport, a seleção do Chile avalia demitir o argentino Ricardo Gareca e estuda o nome do seu Adenor. É isso mesmo. Já que o Tite está livre no mercado, a seleção chilena pensa aí na contratação do Tite, que ele dê continuidade aí do seu trabalho de seleções lá na equipe rubra. E você, meu amigo, o que você acha? Você acha que o Tite deve ir, deve aceitar? Ou a gente não tem nem que saber nada do Tite? A passagem do Tite realmente foi bastante decepcionante no Flamengo. Falar em técnico, meus amigos, Jair Ventura do Juventude ontem, depois da vitória cachapante do Flamengo, caiu. É isso mesmo. É o terceiro técnico que o Flamengo derruba esse ano. Né? O Flamengo tinha derrubado o Thiago Carpini contra o São Paulo lá no primeiro turno, depois de uma vitória de 2-1, e derrubou o Diniz do Fluminense com o gol do Pedro. O Jair Ventura é o terceiro técnico demitido aí pelos resultados e pelos jogos do Flamengo. Meus amigos, eu vou falar muito agora, daqui a pouco, sobre o jogo do Mengão, vou te dar a minha opinião sobre isso. Mas, meus amigos, você olhando os outros jogos, ontem realmente teve uma daquelas arbitragens que praticamente fazem o gol
para o adversário. Eu estou falando dos pênaltis do Palmeiras, meus amigos. Os pênaltis marcados pelo Palmeiras, para o Palmeiras ontem, realmente foi uma coisa muito complicada. O UOL fez uma matéria falando dos pênaltis e do pênalti marcado pelo Flamengo também, né? Alfredo Loeblin. O primeiro pênalti do Palmeiras tem uma coisa muito semelhante ao pênalti marcado a favor do Flamengo. Toda jogada que for pelas costas é falta. Não há uma disputa ombro a ombro. Há uma jogada por trás, a pessoa não está vendo onde está vindo esse empurrão, né? Ou seja, para o Loeblin, o pênalti do Flamengo foi marcado de forma correta e o pênalti do Palmeiras também, né? Eles têm um primeiro princípio, um toque por trás nas costas que tem que ser marcado. O segundo pênalti do Palmeiras, eu não vejo penalidade nunca. Esse movimento é até um movimento natural de defesa quando a bola vem em cima de você. Não vejo que ele abriu o braço. Fez uma movimentação de alavanca para ganhar espaço. É isso aí, meus amigos. O pênalti marcado, o segundo pênalti principalmente marcado pelo Palmeiras, foram todos esses pênaltis que os juízes não marcaram para o Flamengo a favor do Corinthians. O primeiro, o cara com o abração aberto, assim, a bola bate no braço do cara, não foi marcado o pênalti. E o Garro, também com a mão levantada, sem absolutamente nenhuma intenção de fazer nada, ele levanta a mão ali. Ou seja, dois pênaltis que não foram marcados ali, que fariam a classificação do Flamengo muito mais fácil para a final. João Paulo Araújo, eu achei o pênalti, achei pênalti primeiro marcado para o Palmeiras. O jogador do Palmeiras veio na velocidade do jogador do Fortaleza, estava no lance e o atropelou. No segundo pênalti, foi o lance de bola na mão. Nem toda a mão na bola é pênalti. Ele, Iago Pikachu, foi se defender. Ele pôs a mão para se defender na bola. Tá aí, ó. Tá aí. Ulisses Tavares, 3 pênaltis que não existiram. O primeiro pênalti do Palmeiras foi uma jogada normal. Lances como esse acontecem em todos os jogos e nada deveria ser marcado. No segundo pênalti para o Palmeiras, o jogador Iago Pikachu estava com o braço colado ao peito. O pênalti não poderia ser marcado, né? Enfim, Guilherme Sereta. São 3 situações diferentes todas erradas. O erro vem desde a primeira rodada, isso não é só consequência. Árbitros errando com o VAR, ano péssimo da arbitragem. A culpa é dos árbitros, sabemos que alguns não têm qualidade para estar lá. Só se colhe o que planta, diz o Guilherme Sereta. Ou seja, meus amigos, né? Acho que foi um escárnio os pênaltis marcados a favor do Palmeiras contra o Fortaleza. Um escárnio, um verdadeiro escárnio. O pênalti do Flamengo, sendo bem sincero, é uma questão de interpretação. O primeiro do Palmeiras talvez seja interpretação também. O que acontece é que nem o do Flamengo, nem o do Flamengo, nem o primeiro do Palmeiras geralmente marcam. Então, de certa forma, assim, um capítulo Tite, um capítulo Tite ou triste da arbitragem brasileira, e aí o Botafogo acaba abrindo os olhos, né? Meus amigos, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem? O Flamengo voltou, é isso mesmo, meus amigos. Com o Felipe Luiz, fez mais uma bela partida e mais uma partida que faz com que a gente acredite que o Flamengo voltou. No jogo contra o Corinthians, 1-0, foi sensacional, talvez a melhor partida do Felipe Luiz no comando. A vitória de 1-0 poderia ter sido de 4. Contra o Bahia, 2-0, o Felipe Luiz também mudou a forma de jogar, ele jogou mais no funcional no primeiro jogo, depois um pouco mais no posicional no segundo jogo contra o Bahia. Também fez uma boa partida, não tão boa contra o Corinthians, mas conseguiu vencer. Ponto fora da curva, o jogo contra o Fluminense, primeiro tempo foi até bom, o segundo tempo, aí realmente com as substituições, o Felipe Luiz se perdeu, esse foi um jogo ruim. O 0-0 com o Corinthians, na verdade, foi prejudicado pela expulsão do Bruno Henrique, que o Felipe Luiz mostrou que sabe se defender. E ontem foi mais uma grande atuação do Flamengo também. Acho que o Flamengo tomou 2 gols ali pela inoperância do Rossi, para ser bem sincero. O Felipe Luiz respondeu muito bem. Juventude chutou 3 bolas no gol durante todo o jogo, né? 2 entraram e 2 falhas do Rossi. O segundo, parecia aquele mão de alface ali, a bola passou entre as mãos dele, ele tentou segurar ao invés de tentar espalmar. Foi muito mal o Rossi ali no segundo gol.
né? E no primeiro gol, o Rossi, em vez de sair cobrir o ângulo, foi mal posicionado e ainda tomou o gol no próprio ângulo dele. Ou seja, o Gilberto fechou o olho, deu uma porrada e ele, ao invés de se adiantar para tentar cobrir, acabou perdendo ali. Eu gosto muito do Rossi, acho que é um goleiro que deve continuar no Flamengo. Mas se o Flamengo quiser montar um time de excelência, tem que contratar um goleiro de seleção. A gente tem que ter um goleiro que a gente perca na data FIFA, aí sim para o Rossi atuar. Eu acho que é um dos investimentos que devem ser feitos para o ano que vem. Mais uma vez, o Flamengo foi totalmente dominante, né? Mais quase 80% de posse de bola no primeiro tempo, Juventude todo atrás tentando se defender, 20 finalizações a gol. O Flamengo ontem perdeu gols claríssimos, claríssimos. O Arrasca perdeu alguns gols, né? Gabigol perdeu outros gols. Aliás, o Gabigol fez o gol e subiu de produção. Ainda não é o Gabigol que a gente espera, mas subiu de produção. O Arrasca também fez uma belíssima partida, uma partida exuberante, junto com o Wesley, e o grande jogador do Flamengo nessa temporada. Não pela criação de jogadas, mas pelo domínio do jogo, realmente é o Gerson. O Gerson fez uma bela partida e foi tudo muito bem coordenado. Contra o Inter, o Felipe Luiz admitiu poupar jogadores. Eu vou dizer, eu dou toda a razão a ele. Tem mais que poupar, né? Léo Pereira e Arrascaeta tomaram cartões amarelos. Eu acho até que foram forçados realmente para que eles pudessem ser poupados contra o Internacional, né? Contra o Inter, acho que o Flamengo deve levar realmente um time misto, porque o grande jogo do Flamengo, o jogo mais importante do Flamengo, será no dia 3 no Maracanã, contra o Atlético Mineiro, com a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. O brasileiro, meus amigos, desculpa, eu sei que muita gente insufla aí nas redes sociais, ainda dá para o Flamengo. Se você for matemático, racional, e se você olhar a tabela, você vai ver que essa diferença de 10 pontos, o Botafogo não vai perder 10 pontos até o final do campeonato. Essa que é a grande verdade. O Botafogo não perderá 10 pontos. E, mesmo que perca, o Flamengo tem que ganhar todos os jogos até lá, que eu acho também um pouco difícil. Acho que sim, o Felipe Luiz tem que fazer um trabalho depois dos jogos da Copa do Brasil, poupa contra o Inter, poupa contra o Cruzeiro, e aí o Flamengo ganhando a Copa do Brasil no jogo lá contra o Atlético, né? A partir desse jogo, o Felipe Luiz pode botar todos os titulares em todos os jogos, que vai ser a única competição que o Flamengo vai estar compensando para ter uma boa colocação. Título, eu acho que a gente perdeu a possibilidade lá com o Tite atrás. Mas você, meu amigo, você ainda acredita que o Flamengo, apesar de toda a racionalidade dizer, você ainda acredita que o Flamengo pode ser campeão? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Está gostando do Filipinho? Está gostando do Felipe Luiz? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante aqui nos nossos vídeos. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.